João, capítulo de número 21, é o último capítulo de João, e nós iremos ler a partir do verso de número 15 até o verso de número 20. Cinco versículos nós iremos ler na manhã de hoje, no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do verso de número 15. Já está aí. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia reencostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Então, esses 5 versículos, para nós meditarmos na manhã de hoje, e o tema da mensagem é: Tu me amas? Que é a própria pergunta de Jesus para Pedro. E o amor não pode ser baseado apenas em palavras. Amor não pode ser baseado somente em palavras. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai tratar exatamente sobre isso. É a restauração do apóstolo Pedro, que após ele ter negado Jesus por 3 vezes. E como ele negou Jesus de forma pública, como a negação que Pedro fez de não conhecer Jesus foi de forma pública, sua restauração precisava também ser de forma pública, da mesma maneira. Então, como Pedro negou Jesus de forma pública, ele precisava ser restaurado também de forma pública. E Jesus prepara um cenário para esse confrontamento com Pedro, e é interessante nós olharmos que parece que Jesus faz da mesma maneira. Espera o momento adequado para que ele encontre Pedro. Se nós olharmos a chamada de Pedro, se dá também à beira-mar. Mateus 4 diz que Jesus estava passando e ele vê ali o Pedro e André pescando e diz: Olha, segue-me. E eles largam tudo e vão atrás de Jesus. Em Lucas 5,
faz essa afirmação. Mateus só diz o que foi, como que foi. Lucas já detalha o acontecimento, conta sobre a pesca maravilhosa, quando aqueles pescadores passam a noite pescando e não conseguem pescar absolutamente nada. E ao amanhecer, na beira da praia, Jesus pede o barco de Pedro emprestado e começa a pregar, e depois diz para eles: volta ao mar, lança a rede e vocês vão pescar novamente. Aí Pedro diz: Senhor, olha, passamos a noite inteira e não pescamos nada, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí eles fazem uma pesca maravilhosa, uma pesca extraordinária, e ao final da pesca, Pedro se lança aos pés de Jesus e diz: olha, vai para longe de mim porque eu sou pecador, não sou digno. Pedro entendeu quem era Jesus, e aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, a partir de hoje você não vai mais ser pescador de peixe, mas você se tornará pescador de homens. Então, é esse chamado de Jesus para Pedro à beira de uma praia, depois de uma pescaria. E a negação de Pedro a Jesus, ela acontece à noite, à beira de uma fogueira. Se você ler lá João diz que Pedro está à beira da fogueira, Jesus está dentro da casa do sumo sacerdote sendo julgado, e Pedro se assenta à beira de uma fogueira, e sentado à beira dessa fogueira, as pessoas começam a indagar. Primeiro vem a criada e indaga: olha, você não conheço, não andava com ele. Veio um outro: olha, você parece, não sei do que vocês estão falando. O outro: você é galileu, você fala igual, você se veste igual. E Pedro disse: de maneira nenhuma eu conheço esse homem. E o texto diz que ele praguejou sobre não conhecer Jesus. E Lucas, ao relatar isso no seu evangelho, ele diz que quando o galo canta, a gente costuma dizer que o galo cantou 3 vezes, não, a Bíblia diz que Jesus falou para Pedro que antes que o galo cantasse, ele iria o negar 3 vezes. Quando Pedro faz as 3 negações, o galo canta, e Lucas diz que Jesus olha para Pedro. Jesus está lá dentro sendo julgado, Jesus está lá dentro sendo açoitado, mas quando ele percebe que Pedro o havia negado, o texto de Lucas diz que Jesus olha de forma direta para Pedro, e quando Jesus olha, Pedro sente que ele havia negado Jesus, que o que Jesus havia dito para ele realmente aconteceu, e diz que Pedro saiu e chorou amarguradamente e foi embora. Mas a primeira coisa que é interessante de nós pensarmos é que o Pedro, por várias vezes ele propagou a sua fidelidade para Jesus. Pedro, em várias situações, ele disse para Jesus: olha, todos podem te negar, mas eu vou contigo até a morte. Eu não vou te deixar. É ver Lucas 22, no versículo 31, Jesus diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então você vê o que Pedro está dizendo: eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Os outros eu não sei, mas conte comigo. Foi isso que Pedro disse. Mas Jesus acabou de dizer: Pedro, hoje você vai me negar. O diabo pediu para cirandar a respeito da sua vida, e eu roguei por você, mas o Pedro está lá cheio de autoconfiança. Não, eu não, Jesus. Isso comigo não acontece. Aí nós vamos em João mesmo, João capítulo de número 13, a mesma situação.
Marcos 14 também fala a mesma coisa, mas em João 13, no versículo 36, Jesus está falando para os discípulos as últimas instruções, dizendo que ele vai para um lugar que eles não podem acompanhar. Aí Pedro pergunta, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Olha o Pedro de novo. Por ti eu... Aí respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Mas o Pedro, então, ele tem a fala, né, de afirmação, de propagar. Jesus, olha, eu não vou te negar. Jesus, eu não vou te abandonar. Pode todos os outros te abandonar, mas eu, de forma nenhuma, vou lhe abandonar. Aonde o Senhor for, eu vou. Se for preciso, eu morro com o Senhor. Se for preciso, eu entrego a minha vida por ti. E Jesus está dizendo, Pedro, essa noite você vai me negar 3 vezes. E acontece conforme Jesus havia dito para Pedro. Só que Pedro nega Jesus, vai embora, Jesus é morto, crucificado, ressuscita ao 3º dia. Quando ele aparece para aquelas mulheres, para Maria Madalena, ele manda essa mensagem, está lá em Marcos, ele diz, olha, volta para os meus discípulos, avise que eu ressuscitei, mande que eles vão me encontrar na Galileia, principalmente Pedro. E o Pedro em João diz que quando essas mulheres voltam e diz que Jesus havia ressuscitado, João e Pedro correm até o túmulo de Jesus. Os dois vão ali, correm, João chega primeiro, não entra, Pedro vem depois, chega, entra, vê que o túmulo de Jesus está realmente vazio, volta de novo, diz, olha, não encontramos realmente o corpo, é isso aí. E naquele mesmo dia Jesus aparece no cenáculo. No mesmo dia, depois dele encontrar aqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus aparece para os discípulos no cenáculo e Pedro está lá. Pedro faz parte desse encontro de Jesus. Eles estão com medo, apavorados, e Jesus disse, olha, paz seja convosco. Nessa primeira aparição de Jesus, Tomé não está presente. Quando Tomé chega, os discípulos contam, olha, Jesus apareceu aqui para nós. Tomé falou, só acredito vendo. Se eu não ver, se eu não tocar nas suas cicatrizes, se eu não tocar nos seus machucados, na sua mão, no seu pé, eu não creio. 7 dias depois, no domingo subsequente, estão todos reunidos, Tomé também está, Jesus novamente aparece, e aí ele se dirige diretamente a Tomé e diz, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Vê aqui as minhas marcas, olha aqui com os meus pés furados, as minhas mãos. E o Pedro está no meio dessa reunião, mas Jesus não conversa diretamente com Pedro. Jesus repreende Tomé, mas Jesus não fala com Pedro. E aí, João diz que uns dias depois, é a 3ª aparição de Jesus, Pedro nessa ânsia de entender o que está acontecendo, o que Pedro faz? Pedro num dia à noite chama alguns discípulos, diz o texto que tinha mais 7 discípulos com Pedro, e Pedro diz, vamos pescar. Pedro olha para aqueles discípulos e diz, olha, vamos pescar. Eu não sei se Pedro queria voltar para a vida de pescador, eu não sei se Pedro queria somente ter uma noite de pescaria, o intuito de Pedro era somente relembrar a sua trajetória, mas ele foi fazer aquilo que Jesus disse para ele não fazer mais. Jesus disse para Pedro, a partir de hoje, quando chamou, disse que a partir de hoje você não é mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens.
Só que depois de tudo isso, depois de ter negado Jesus, depois de Jesus aparecer, não ter um confronto com Pedro, talvez não ter dado a atenção que Pedro queria ali para ser restaurado, ele olha para os discípulos e fala: eu vou pescar, quem quer vir comigo? Ele diz que 7 foram pescar com Pedro. Pedro foi lá, tirou o seu barco, a sua rede, voltou para o mar, e o texto em João vai dizer que uma noite toda de pescaria, e de novo eles não pegaram absolutamente nada. Ao amanhecer, raiando o dia, eles estão voltando, Jesus está na beira da praia, eles não conhecem Jesus, e Jesus pergunta: ei, tem alguma coisa aí para comer? Aí eles disseram: não pescamos nada. Aí Jesus falou: então lança a rede de novo para o outro lado. E aí eles lançam a rede e pescam 153 grandes peixes, diz o texto bíblico. João, ao perceber essa grandiosidade do milagre, ele olha para Pedro que está no barco e diz: Pedro, é Jesus. É o mestre que está lá na praia, Pedro. O texto diz que Pedro se veste rapidamente, nada e corre ao encontro de Jesus. Então você vê que Pedro ainda tinha sentimento por Jesus. Pedro amava Jesus, mesmo depois de tê-lo negado, Pedro amava Jesus. E Jesus também amava a Pedro, a ponto de ir ao encontro. E ao chegar ali na beira da praia, senta, e o texto diz que Jesus já tinha o quê? Uma fogueira. Uma fogueira acesa. Jesus já tinha pão e Jesus já tinha peixe. E ele manda os discípulos sentar e diz: vem comer. E aí ele fala: tem alguma coisa que vocês pescaram? Pega um peixe de vocês aí e vamos comer. Mas vê o cenário: pescaria, milagre, fogueira. A pescaria foi do chamado, a fogueira foi do momento da traição. Jesus prepara todo esse cenário para novamente confrontar com Pedro e para conversar com Pedro e para restaurar a vida de Pedro e dizer: Pedro, eu ainda conto com você. Pedro, eu ainda estou precisando. Eu quero nesta manhã dizer que Jesus também vem ao nosso encontro para dizer que nós precisamos voltar à presença dele. Por mais que nós tenhamos falhado, por mais que nós tenhamos andado por caminhos errados, nesta manhã Jesus nos trouxe aqui para nos restaurar de novo. E restaurar é voltar ao estado inicial. É voltar a ser o que nós éramos antes. Pedro falou com o Senhor na hora da maior necessidade de Jesus, sim. Pedro não somente o abandonou, os outros discípulos o abandonaram, mas Pedro negou que conhecia Jesus. Os outros discípulos apenas foram embora, mas Pedro não. Ele disse: eu não conheço. Fora o abandonar, ele disse que não conhecia Jesus. E aí, é nesse cenário que nós precisamos aprender a primeira lição, que às vezes a nossa autoconfiança, ela é muito preocupante. Nós nos acharmos os fortes. A autoconfiança de Pedro foi que levou Pedro à queda. A autossuficiência de Pedro foi que levou Pedro a negar a Jesus, porque Pedro dizia sempre: não, comigo não acontece. Isso comigo não, Jesus. Olha, os outros podem te abandonar, mas eu... Os outros podem te negar, mas eu vou com o Senhor até a morte. Pode contar comigo. E às vezes, irmãos, nós caímos nessa nossa autoconfiança. Nós nos achamos mais fortes. Nós olhamos para os outros e dissemos: olha, eu não faço isso. Fulano faz, mas eu de jeito nenhum. Olha, E a gente vai colocando o nosso eu e a nossa autossuficiência, a nossa autoconfiança, e não sabemos nós que nós somos tão pecadores quanto qualquer outros dos homens. Porque Jesus na Bíblia, ele diz assim, quem está em pé, olha para que não caia. Em Provérbios, diz assim, que o orgulho precede a queda. É a altivez.
Essa autossuficiência de achar que comigo não acontece, que comigo nunca isso vai acontecer, eu nunca vou fazer nada de errado, eu não vou pecar, eu não tomo decisões erradas, e nós vamos criando uma autossuficiência que é perigosa, porque diz que o orgulho, ele precede a queda. Está próximo de cair é quem acha que nunca vai cair, porque ele deixa de fazer o quê? De vigiar. Ele deixa de fazer algumas coisas para lhe proteger. Então foi isso que aconteceu com Pedro. A primeira falha de Pedro foi a sua autossuficiência, de achar que ele poderia. E Jesus, em João 15, versículo 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas tem gente que acha que enfrenta o pecado sem Jesus, ele quer enfrentar a vida sem Jesus, porque eu tenho nas forças do braço, na sua própria capacidade, e isso é um grande perigo. E se cada um de nós soubéssemos o quão pecadores somos, não ficaríamos chocados com os nossos fracassos. Se nós olhássemos para nós e reconhecêssemos o quanto nós somos pecadores, e se não for a graça de Deus na nossa vida, nós cometemos coisas terríveis. Nós não pecamos porque nós somos bonzinhos, ou porque nós somos melhores do que os outros, não. Nós só não pecamos porque a graça e a misericórdia de Deus, ela está sobre nós. Porque se a graça de Deus sair de nós um minuto, nós somos capazes de fazer coisas abomináveis. Só 2 exemplos para a gente continuar no texto. Lembra de Moisés? A Bíblia diz que Moisés, Deus falou de Moisés: com os outros eu falo através de sonhos, com os outros eu falo através de revelação. Agora com Moisés, meu servo, eu falo com ele face a face. Com Moisés o trato é diferente, mas num certo momento o povo pede água, e Moisés vai falar com Deus, e Deus diz para Moisés: Moisés, está vendo essa pedra? Fale a pedra e a pedra vai lançar água. O Moisés que ouviu a voz de Deus, que conversava com Deus, que tinha intimidade com Deus, Deus diz: Moisés, você apenas fale a pedra. Mas o povo tinha deixado Moisés tão irado, eu imagino. Moisés estava tão com raiva, que quando Deus mandou ele falar com a pedra, ele pegou o cajado e feriu a pedra. E Deus não deixou de abençoar. Saiu água. O que Deus falou que ia acontecer, aconteceu, saiu água. Mas mais adiante, Deus olha para Moisés e diz assim: ô Moisés, lembra lá de Meribá? Por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Você vai subir no monte, vai ver a terra, mas você não vai entrar. Mas por que, Deus? Porque você não me santificou diante do povo de Israel. Eu mandei você falar com a pedra e você foi lá e bateu na pedra, Moisés. O Moisés que falava com Deus face a face. Num momento de distração, ele perdeu a promessa de entrar na terra. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus disse: olha, não encontrei a Davi um homem segundo o meu coração. Deus disse: Davi, eu vou fazer um pacto com você, uma aliança, que não vai faltar descendente para você. Enquanto houver aqui reino em Israel, eu vou sempre ter um rei da sua descendência, porque eu me agradei de você, Davi. Esse mesmo Davi que escreve os salmos maravilhosos, que tem confiança em Deus, um dia ele está lá de boa no seu palácio, observa uma mulher seminua tomando banho do outro lado, e o que o Davi faz? Cobiça a mulher, pergunta de quem que ela é, e olha, o texto diz que disseram para Davi: ela é Betseba, esposa de Urias. Davi sabia que ela era casada, Davi sabia quem era o marido dela, mas o Davi não se preocupou com nada disso. Ele só disse: traz ela aqui porque eu a quero. Levou, teve relação, e vocês sabem de todo o acontecimento. Moisés falou com Deus face a face, e num momento ele pecou.
Davi, um homem segundo o coração de Deus, num momento ele pecou. Será que nós somos melhores? Pedro, apóstolo amado de Jesus. Porque é interessante também, Jesus chama 12 discípulos de um grupo de 70. Lembra lá? Jesus enviou 70 discípulos para pregar. Desses 70 ele escolheu 12. Dos 12 ele escolheu 3. E aí as pessoas falam, mas não tem. É Bíblia e é Jesus. Se a gente não aprender com Jesus, não vamos aprender com mais ninguém. As pessoas falam, fulano tem mais assim com fulano fala mais com não sei quem. Tem pessoas que são mais chegadas e pronto. E não tem como ficar brigando, discutindo. Aí diz, tem panelinha, tem não sei o quê. Tinha 70, Jesus chamou 12. Do 12 ele chamou 3. E você vai ver quando entrou na casa de Jairo, para ressuscitar a filha de Jairo, quem Jesus chamou para ir? Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, quem Jesus chamou para ir? Pedro, Tiago e João. No Getsemane para orar, Jesus chamou os 12, chegou próximo do lugar, e aí ele fez o quê? Chamou quem para ir mais próximo dele? Pedro, Tiago e João. Na ceia, quem é que está deitado, reclinado no peito de Jesus? João. Então, tem sempre alguém que é mais chegado. Tem sempre alguém que é mais próximo, e Pedro é esse discípulo mais próximo. Mas mesmo esse discípulo mais próximo, que Jesus disse, olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, não foi ninguém que te revelou, foi o Espírito Santo. E sobre esta pedra que sou eu vou edificar a minha igreja, mas eu vou te dar autoridade para você abrir, para você fechar as portas do céu. Este mesmo Pedro, mais adiante, está negando Jesus. Então nós precisamos entender que nós precisamos andar sempre com humildade, com o nosso coração quebrantado, porque nós somos tão pecadores quanto qualquer um dos homens. Nós podemos, num momento de fraqueza, cometer coisas absurdas. Podemos falar mal uns dos outros, podemos praguejar pelo outro, podemos amaldiçoar, podemos desejar mal e podemos cometer qualquer uma destas coisas. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores e a nossa natureza é uma natureza ruim. Nós temos uma natureza ruim. Se você for ofendido, qual é a sua primeira reação? Abraçar e dizer, vem cá meu amigo, que bom que você falou mal de mim. É isso que a gente pensa? Não é Gustavo? Olha lá, o Gustavo é sincero, criança é sincera. A nossa primeira reação é, te pego, deixa comigo, você vai ver. É assim, porque a nossa natureza é assim. Se não for a graça e o Espírito Santo em nós. E aí o Pedro cai. O Pedro, na sua autossuficiência, ele erra. E nós precisamos tomar cuidado. E é o que acontece nesses momentos de erros ou de pecados que nós cometemos. Nós somos pecadores. E aí o que o diabo faz? O diabo aproveita esses momentos nossos de fraqueza, de pecado, e aí a Bíblia diz que o diabo é o que? Ele é mentiroso. E ele vai lançar mentira. Qual que é a primeira mentira que ele diz? Olha, não tem perdão para você. Pecou? Deus não te ama mais não. Esquece. Você não serve mais. O diabo traz essa mentira no nosso pensamento. Você pecou uma vez, continua pecando mesmo, porque Deus não está. Você acha que Deus vai te perdoar por isso aqui? E às vezes, irmãos, pode ser uma coisinha assim, ou pode ser algo grandioso. Porque a gente imagina que a acusação é só o adultério, é só a fornicação, é só o roubo, mas às vezes nós cometemos coisinhas simples e o diabo pega aquilo e faz daquilo algo grandioso e você vai se afastando de Deus porque ele vai colocando na nossa mente, na sua mente que não tem mais jeito. Deus não te ama. Você pecou, tá vendo? Olha, você traiu Jesus.
Você abandonou Jesus. Você imagine a mente de Pedro como que não está diante de tudo isso. Ele está sendo acusado de todas as formas, carregando uma culpa muito grande dentro de si mesmo. E nesta manhã talvez você possa estar entrado aqui também carregando uma culpa muito grande. Você que está nos acompanhando pode estar carregando sobre você uma culpa enorme de algo que você fez, achando que não tem mais perdão, que não tem mais jeito para a sua vida. Mas nesta manhã o Senhor nos trouxe aqui para nos restaurar e dizer mais uma vez que Ele ainda nos ama. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Quem confessa e deixa alcança misericórdia. A questão é confessar. A questão é se arrepender e voltar para a palavra de Deus. Mas vamos voltar de novo para Pedro. Voltando para Pedro, esse encontro dele com Jesus, e o ponto crucial nessa história é que Jesus amava Pedro e Pedro amava a Jesus. E é por isso que tem esse encontro. Na beira da praia, com o cenário preparado, e depois deles terem comido, depois deles terem feito a refeição, Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Diante de todos os acontecimentos, diante de todo o cenário, diante de tudo isso, Jesus olha de novo para Pedro. Eu imagino com aquele mesmo olhar que ele olhou quando Pedro negou. Jesus encara Pedro diante de todos os discípulos que estão ali presentes e pergunta: Pedro, e ele não chama de Pedro, ele diz Simão, filho de Jonas. Jesus já tinha mudado o nome de Pedro, mas agora o Pedro é aquele Pedro que está renegando, está querendo voltar atrás. Jesus olha para ele e a pergunta é: Simão, tu me amas? E a pergunta que eu tenho para nós nesta manhã é exatamente essa: tu me amas? A pergunta de Jesus para nós nessa manhã é essa: tu me amas? E aí nós não vamos entrar em questões teológicas, nós não vamos fazer aqui uma exegese do texto. Os comentaristas vão dizer do tipo de amor que Jesus estava dizendo. Não diz que falou sobre, aqui Jesus usou ágape ali, Pedro usou outro tipo de palavra, porque os gregos tinham várias palavras para falar sobre amor. Então, mas não é essa a questão. A pergunta para nós nessa manhã é: tu me amas? O que Jesus quer saber de nós é se o nosso amor por Ele é muito maior do que todas as outras coisas. E a pergunta pode ser colocada para mim e para você, e você pode fazer ela de forma pessoal. E enquanto eu estudava o texto, enquanto eu lia esta semana, enquanto o Senhor falava comigo, e nessa madrugada, enquanto eu estava anotando algumas coisas, o Senhor de novo perguntou ao meu coração: Luciano, tu me amas? E aí eu quero que você personifique a pergunta para você nesta manhã. É Jesus sentado ao seu lado, é Jesus perto de você te perguntando: tu me amas? E a pergunta de Jesus começa dizendo que: olha, tu me amas mais do que estes. Porque Pedro está carregando um fardo de culpa, Pedro está carregando um fardo de falhas, Pedro está carregando um fardo muito grande numa crise de ter largado Jesus, de ter abandonado Jesus, de ter falhado, de achado que para ele não tem mais jeito, que não tem mais perdão, que para ele nada vai acontecer. E você possa estar aqui na mesma situação que Pedro, nós podemos estar aqui na mesma situação que Pedro, mas a história de Pedro é a nossa história, e a história de Pedro é uma história de restauração, e a história de Jesus para nós nesta manhã é que Ele quer nos restaurar. Mas a primeira pergunta é: tu me amas? Porque no caminho de restauração, a primeira coisa que precisa é um confronto. Porque onde não há confronto, não há demonstração do erro, do que a pessoa fez de errado, e não há como a pessoa voltar a se arrepender e mudar de caminho, se ela não for confrontada com o seu erro. E o evangelho que nós temos pregado hoje, o evangelho que nós temos vivido hoje, é um evangelho que foge do confronto. Nós estamos num tempo em que a gente fica amaciando as pessoas estão no erro, as pessoas estão vivendo no pecado, e a gente chega e fala assim: olha, Jesus te ama, Jesus vai te abençoar,
Jesus está... Não, Jesus está... O camarada está vivendo uma vida de pecado. O camarada está vivendo uma vida no erro. E como que eu posso chegar para ele e dizer que Jesus vai abençoar ele no pecado? E aí Jesus pode até abençoar. E esse não tem resposta. Porque o Pedro estava em desobediência, não estava? Jesus mandou ele pescar? Não. Jesus mandou ele ir para o mar? Não. Mas se você olhar, Jesus mandou fazer o quê? Lança a rede, depois que ele lançou a rede, quantos peixes pegou? 153 grãos de peixe. Jesus abençoou. Mas não quer dizer que Jesus aprovou. E às vezes nós olhamos que nós estamos sendo abençoados e parece que Deus está aprovando. Mas vamos fazer uma reflexão das nossas vidas, porque às vezes bênção materiais não quer dizer que Jesus está nos abençoando ou que Ele está aprovando a nossa caminhada. Essa semana, nossa leitura bíblica, nós estamos em Reis. Esse negócio está balançando aqui, estou com medo dele cair. E lá em Reis, nós estávamos lendo, e aí foi até o João que perguntou. Lembra de Acabe? Bicho ruim era Acabe. E está lá no texto, diz assim, ó, não houve rei pior do que Acabe, nem antes nem depois. Então você imagine, em Israel não houve rei pior que Acabe, nem antes nem depois. Acabe era... E o Acabe vivia pecando, fazendo coisa errada, mas tem uma guerra, não lembro se é contra os sírios, e Deus manda um profeta, não é Elias, mas Deus manda um profeta para dizer para Acabe, ó, pode ir que você vai vencer. Eu vou te dar vitória. E o Acabe vai lá e vence a guerra, tem vitória. Aí o João olhou, pai, mas o Acabe não está em pecado? Deus não estava contra Acabe na linha passada lá, Elias falou que Deus ia destruir a família dele todinha, agora Deus vai e abençoa Acabe? É que às vezes as bênçãos de Deus é uma forma também de nos chamar a atenção. De falar, olha, volta, você está vendo aí, ó, você está no caminho errado, mas você pode, ainda tem tempo, mas o Acabe não, continuou no seu caminho mal. Então, vê que às vezes as bênçãos, você recebeu uma vitória, uma porta de emprego, uma cura, não quer dizer que Deus está te aprovando. O Pedro está lá, diante de uma grande pesca, mas ele está em desobediência. E Jesus vai confrontar ele, vai dizer, Pedro, eu quero saber se você realmente me ama. E o problema do evangelho hoje é isso, as pessoas não são confrontadas mais nos seus erros, a gente fica acariciando, a gente não fala mais a verdade. Eu estou lendo um livro esses últimos dias e o escritor do livro fala exatamente isso, que a gente hoje prega o evangelho dizendo para as pessoas assim, ó, aceita Jesus e vai dar tudo certo na sua vida. Esse tipo de pregação é mentirosa e enganosa. Se eu disser para a pessoa que ela vai aceitar Jesus e vai ocorrer tudo bem e não contar para ela o que vem junto, eu estou pregando um evangelho mentiroso. E aí as pessoas vêm para Jesus esperando somente estas coisas, quando essas coisas não acontecem, que é um monte de crentes frustrados. Aí ele sai dessa igreja, ele vai na outra, ele vai buscando, por quê? Ele quer que Jesus somente faça as coisas boas. Porque nós não falamos a verdade. Jesus mesmo, quando chegou as pessoas perto dele, diz, olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie, tome sua cruz e siga-me. Se a gente pregar um evangelho que não tem cruz, a gente pregar um evangelho que não tem confronto, que não tem renúncia, que não tem abandono, que não tem nada disso, esse evangelho pode ser tudo menos o evangelho de Jesus. E a pessoa pode ser até abençoada, ela pode conquistar as coisas aqui nessa terra, mas não vai alcançar a vida eterna. E o que nós mais almejamos é a vida eterna. Porque Jesus, em Mateus capítulo 7, ele diz assim, muitos, ele não disse que era poucos, ele disse muitos, naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos milagre, fomos para a igreja, estava no culto, cuidei das crianças,
cuidei dos adolescentes, cuidei dos jovens, preguei, fui pastor, fui missionário. E Jesus vai olhar e dizer: para trás de mim, vós que pratica a iniquidade. Jesus disse que é muitos, ele não disse que é poucos. Então nós precisamos tomar cuidado, que às vezes nós estamos sendo abençoados, mas os nossos caminhos estão igual o caminho de Pedro, abandonamos, falhamos, negamos Jesus, e aí Jesus precisa nos trazer para o confronto, e o confronto é: tu me amas. Tu me amas mais do que? Tu me amas mais do que estes, Pedro. Tu me amas mais do que tudo isso que está aí à sua volta, e estes que Jesus aponta pode ser muita coisa, irmãos. Também não vou entrar aqui, que pode ser, alguns dizem que era Jesus falando sobre o peixe era o ganha-pão de Pedro. Alguns dizem que esse tu me amas mais do que esse era Jesus apontando para os discípulos que estavam ali à volta, ou era Jesus apontando para o mar e para a pescaria, perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que você ama o mar, que você voltou para pescar? Pedro, tu me ama mais que você ama esse barco que você pegou de volta? Pedro, tu me amas mais do que as redes? Ou você me ama mais do que a esses discípulos? Pedro, qual que é a sua caminhada comigo? Tu me amas mais do que estes? E a pergunta de Jesus para nós nesta manhã é essa: tu me amas mais do que este? E a primeira pergunta é: você ama Jesus? A primeira pergunta que eu quero fazer para nós pensarmos é exatamente isso: você ama Jesus? Você ama Jesus mais do que tudo? Se Jesus parasse aqui e perguntasse para cada um de nós: você me ama? E aí Jesus disse que aquele que ama a Ele guardaria os seus mandamentos. João 14 e o versículo de número 15, Jesus diz assim, ó: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você ama Jesus, e se você ama Jesus, você tem guardado os mandamentos de Jesus? Você ama Jesus e você está disposto a fazer tudo o que Jesus pediu para que nós fizéssemos? Você ama Jesus, eu amo Jesus e eu estou disposto a entregar toda a minha vida para Jesus? Ou tem algumas coisas que eu falo: Jesus, aqui não, tá bom? Eu te amo, mas aqui deixa que eu resolvo. Essa parte da minha vida pode deixar que eu tomo conta. Aqui, Jesus, olha, nos meus relacionamentos, fica aqui de lado, pode deixar que eu resolvo, tá? Com quem eu vou casar, o que eu vou fazer, deixa que eu resolvo, Jesus. Lá nos seus negócios, você olha e fala: não, Jesus, olha, aqui eu te amo, mas aqui nos meus negócios, fica aqui de lado, porque aqui a coisa aperta, Jesus. Tem que pagar imposto, tem que pagar o funcionário, então fica aqui que eu preciso fazer umas tramóias aqui, o senhor não pode saber. Então, mas eu te amo, Jesus. A pergunta de Jesus para Pedro é essa: você me ama mais do que todas essas coisas, mais do que tudo isso? E a pergunta de Jesus para nós nesta manhã é exatamente essa: você me ama? Você me ama mais do que você ama aos seus filhos? Você me ama mais do que você ama aos seus pais? Você me ama mais do que você ama a sua própria vida? Você está disposto a entregar tudo por Jesus? A pergunta é esta: você me ama? E quem ama Jesus obedece os seus mandamentos, por mais difícil que seja, mas por amor a Jesus eu estou disposto a obedecer os mandamentos de Jesus. E aí os mandamentos de Jesus, nós poderíamos citar vários aqui. Mas ainda em João 14, 21, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se você ama Jesus, você precisa guardar os mandamentos de Jesus. Quem ama Jesus, guarda os mandamentos de Jesus e tem que viver pelos mandamentos de Jesus. E aí Jesus disse: perdoa. Se você ama Jesus, você tem que perdoar. Por mais difícil que seja a ofensa, você precisa perdoar. Se você ama Jesus, Jesus disse: olha, quem me ama, coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Quem ama Jesus tem o reino de Deus em primeiro lugar. Se você ama Jesus e o reino de Deus está em segundo plano, você precisa voltar. E Jesus está nessa manhã nos restaurando, perguntando: você
me ama? Você ama Jesus? Jesus é prioridade. A segunda pergunta é sobre tu me amas. Você é motivado pelo amor a Cristo? Jesus pergunta, tu me amas? E a segunda, se você ama Jesus, você é motivado, o que você faz é por amor a Cristo. Sabe por quê, irmão? Se não for por amor a Jesus, nas horas que as coisas ficarem difíceis, na hora que as coisas apertarem, as pessoas abandonam Jesus. Porque se você não ama, você não fica. O pai só fica com o filho porque ele ama. Já viu? O filho faz tanta coisa errada. O filho, a gente vê aí, né? Mães que o filho vai lá, se envolve na vida do crime, faz tanta coisa errada, às vezes é preso, e aí vai para a cadeia. Agora, antes as cadeias aqui próximas, agora as penitenciárias estão tudo longe. Tem mãe que pega aí 4, 5 horas, 6 horas de viagem para sair daqui, para ir para uma penitenciária, para sofrer todo aquele tipo de humilhação, para entrar, para ver o filho que só lhe deu dor. Mas ela ama a ponto de fazer tudo isso. Ela ama a ponto de fazer todas essas coisas por amor. E aí a pergunta de Jesus para nós é, você é motivado, nós somos motivados pelo amor a Cristo? Porque quando as coisas ficarem difíceis, quando você ficar desempregado, quando o casamento entrar em crise, quando você for ali desrespeitado, quando a igreja não estiver dando certo, quando as coisas não estiverem acontecendo, quando faltar dinheiro, quando faltar saúde, será que nós vamos continuar fiel a Jesus? Será que nos motiva a vir para o culto? Você é motivado pelo amor a Cristo? Ou você é motivado pelas coisas que você recebe de Cristo? Quando as coisas ficarem difíceis, nós vamos permanecer aos pés de Jesus ou nós vamos embora? Quem ama continua. Lembra de Jó? Perdeu tudo, doente, mas ele diz, olha, do nu eu saí do ventre das minhas mães, nu para lá eu voltarei. Deus deu e Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Será que nós estamos dispostos a adorar ao Senhor, a permanecer firme ao Senhor, mesmo nas piores situações da nossa vida? Paulo e Silas estão lá presos, apanharam, acorrentado, mas à meia-noite o texto bíblico diz que Paulo e Silas começaram a orar e cantar louvores ao Senhor. A gente hoje por menos, a gente deixa de cantar, a gente deixa de louvar, a gente vem para o culto com um peso nas costas, a gente entra, Jesus, o Senhor não me abençoou, olha, eu estou sofrendo, eu estou desempregado, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor no pé, e aí a gente não quer adorar o Senhor por pouquíssimas coisas, mas nesta manhã, o Senhor nos trouxe aqui para dizer, será que tu me amas realmente acima de todas as coisas? O motivo de você servir ao Senhor é o seu amor por Ele. Você vai permanecer servindo ao Senhor quando você não for reconhecido? Você vai permanecer servindo quando ninguém te aplaudir ou te elogiar? Vamos continuar servindo, a nossa motivação é servir ao Senhor por amor a Ele, ou é por causa de que nós queremos reconhecimento, aplausos, fama, sucesso? O que é que está nos motivando a servir? Tem pessoas que só cantam quando está no microfone. Já viu? Ele pega no microfone, aí ele parece que o Espírito encheu. Dá glória a Deus, aleluia. E quando ele está sentado, o culto para ele não está distraído, mas pegou no microfone, agora meu culto vai começar. A motivação não é o amor a Cristo. Tem gente que só serve quando as coisas estão bem. Tem gente que só serve quando
as coisas estão dando certo, aí ele serve, ou quando ele está recebendo elogio, quando ele está sendo reconhecido, aí ele serve. Mas quando ele é esquecido, quando ele é deixado de lado, aí ele já não... Deus não está me vendo mesmo. Agora eu posso fazer qualquer coisa, porque agora eu não sou mais... Gente que só é crente quando está num cargo, já viu? Quando ele é líder, quando ele é alguma coisa de ministério, aí ele é crente, aí ele vem para oração, ele vem para o culto, ele faz, ora, lê a Bíblia, mas se tirou ele do cargo, irmão, você não é mais líder acabou, ele não vem mais para oração, ele não vem mais para o culto, ele não vem mais para, não ora mais. Tem gente que só ora e lê a Bíblia, eu leio a Bíblia porque eu vou pregar, se eu não for pregar, não leio a Bíblia. Eu só oro porque eu vou, mas se eu não... Será que o nosso amor por Jesus está perguntando, tu me amas mais do que isso? Se você não pregar, você vai continuar lendo a Bíblia? Se você não tiver o reconhecimento, você vai continuar orando? A palavra é, lá no seu quarto, sozinho, você é motivado, porque pelo amor a Jesus. Você vem para o culto porque o que te motiva? O amor a Jesus, ou você só vem porque é obrigado? Ou você só vem porque tem que marcar ponto na igreja? O que é que te motiva? Jesus pergunta para nós nessa manhã, tu me amas? O amor de Cristo deve ser a principal motivação para o nosso serviço. Devemos fazer as coisas por amor a Jesus. Se vão reconhecer, se vão te elogiar, se vão te aplaudir, se vão dizer que você fez bem feito ou não, você está fazendo por amor a Jesus. Jesus é por causa do Senhor. Às vezes nós queremos desistir, às vezes nós queremos abandonar, porque as pessoas não nos reconhecem, porque as pessoas não nos fazem aquilo que nós queremos, porque nós enfrentamos muita dificuldade, mas nós precisamos olhar para o céu e dizer, Jesus, não é por nada disso que eu estou fazendo, eu estou fazendo por causa do meu amor ao Senhor, o que me motiva é o meu amor ao Senhor. A terceira coisa é como você responde à pergunta de Jesus, tu me amas? Tem pessoas que Jesus pergunta, ele diz assim, eu te admiro, Jesus. Jesus, tu és fascinante. Jesus, eu tenho um grande respeito por ti. Hoje, não vê? Jesus, olha, não, Jesus é psicólogo, Jesus é terapeuta, Jesus... As pessoas respeitam Jesus por tudo, menos porque Jesus é Senhor e Salvador. Então, você encontra aí nas livrarias, você encontra Jesus, o grande psicólogo, Jesus, o grande líder, Jesus... Tem muita coisa falando sobre Jesus, mas na hora que... Tu me amas a ponto de dar a vida? Jesus, não, só gosto gosto do seu jeito que o senhor falou, gosto da sua liderança, mas aí só está exigindo demais. A pergunta é, como que você responde? Está preparado para dizer como Pedro, Senhor, tu sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo de todo o meu coração. Se Jesus chegar e perguntar, tu me amas, você está disposto a responder desta forma? Jesus, eu estou disposto a tudo. Porque lembra da história do jovem rico? Ele admirava Jesus, ele achava Jesus bom, achava que Jesus era alguém enviado de Deus. Nicodemos também achava Jesus fascinante, achava Jesus maravilhoso. Quando Jesus falou, nascer de novo, ele falou, não. Jesus falou, Nicodemos, você precisa... Jesus, deixa para lá. O jovem rico, quando Jesus falou, vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí ele disse, não, está pedindo demais. Até aqui eu admiro o Senhor muito, mestre, mas vender tudo que eu tenho, não dá. E às vezes nós condenamos aquele jovem rico, porque ele, olha, não quis vender tudo, mas você imagine... O texto diz que ele era um jovem rico. Então, para ser rico, ele tinha que, pelo menos hoje, uma pessoa no Brasil é considerada rico, se ele tiver quanto? Eu acho que R$1 milhão na conta, para ser rico, ele tem que ter aproximadamente isso. De 500 mil para cima é considerado rico. Se você tivesse 500 mil hoje na conta, 1 milhão, e Jesus chegasse e dissesse, vai... Vende todas essas suas ações, fundos imobiliários, a sua poupança, pega
dá aos pobres e segue-me. Como que a gente responderia? Tu me amas? Se Jesus chegasse e pedisse a casa que você tem lá, que vale não sei quanto, Jesus falasse, olha, vai, vende a sua casa, traz aqui e me entrega tudo. O carro, guarda-roupa lá, que você tem roupa que nem usa, e está lá, e Jesus fala, ó, traga tudo aqui, será que tu me amas? A gente olha para o jovem rico e o condena, mas se Jesus chegasse para nós hoje e fizesse a mesma pergunta, como seria a nossa resposta? Se ele chegasse e dissesse, olha, larga tudo que você tem aqui em Poá e vai lá para a África para ser missionário, para abrir uma igreja, como seria a nossa resposta? Tu me amas? Como é que você responderia a pergunta de Jesus nesta manhã? A coisa é séria, irmãos. O Evangelho não é isso que nós estamos vivendo, vindo, brincando, vem para a igreja, entra aqui no culto, e às vezes está desligado do culto, vem o dia que dá, o dia que quer, faz o que eu quero. E aí a gente está achando que Jesus estava falando essa semana com a Priscila, parece que Jesus está no céu, morrendo. Se a gente não fizer nada, parece que Jesus vai perder a glória dele. Já viu, você vai a alguns lugares, se você não der glória, Jesus não recebe, vai ser abençoado. Se você não, parece que Deus está lá no céu implorando por nós, irmãos, não é nada disso. O Evangelho é muito mais sério do que isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, brincando. E Jesus chega para nós e pergunta, tu me amas mesmo? Pedro, tu me amas? Pedro, tu está disposto? E Jesus vai dizer no final, diz assim, Pedro, no final da vida, você vai ser levado para ser morto. E João diz, olha, Jesus estava falando sobre o tipo de morte que ele ia ser glorificado na vida de Pedro. Jesus está dizendo, Pedro, você me ama, você vai seguir, você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai apacentar o meu rebanho. E no final, sabe o que vai acontecer com você, Pedro? Você vai ser crucificado. Você me ama a esse ponto, Pedro? Aí Pedro olha para Jesus e diz, Jesus, eu te amo. E aí hoje a gente vem para o culto, sabe, a gente serve a Jesus de qualquer jeito, fazemos as coisas de qualquer jeito, e a gente sai e diz, não, mas eu amo Jesus, olha, mas Jesus está no meu coração. Mas se Jesus chegar para nós e fazer essa pergunta, tu me amas a ponto de... Aleluia. Eu quero concluir com essas palavras. Ame a Cristo. Ame a Cristo com amor abnegado. Ame a ponto de que, se preciso for renunciar tudo por Ele, estejamos prontos. Ame-o mais do que qualquer coisa nessa vida, para que as palavras de Jesus se cumpram em nossas vidas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Oh, aleluia. A pergunta de Jesus para nós continua, tu me amas? Porque Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho na cruz por nós. E nesta manhã Ele nos trouxe aqui para restaurar-nos de novo este amor total por Ele. Eu não sei como você chegou, mas eu sei que você pode sair daqui restaurado em Cristo.
E a pergunta é: tu me amas? Feche os seus olhos e ore ao Senhor.